A paz do Senhor, povo de Deus! Eu estava com saudade de estar aqui com vocês. Aconteceram muitas coisas e não pude estar em 4 lições, mais ou menos, mas estou aqui para a glória de Deus e vim trazer para vocês 3 dinâmicas da lição 3, com o título As Abominações do Templo. Antes, eu quero deixar uma dica. A dica de hoje é que se você ainda não propôs para os seus alunos a leitura completa do livro de Ezequiel, eu quero convidar vocês a propor para os seus alunos que eles leiam o livro de Ezequiel completo. Todo domingo você pode dividir a quantidade de domingos, vários capítulos na semana, e no final você pode premiar o aluno que conseguiu fazer essa leitura, ou simplesmente você pode fazer perguntas para testar o conhecimento dos seus alunos sobre isso e falar com eles que vai ser muito importante a leitura para que eles possam responder mais perguntas assertivamente. Bem, vamos lá para a primeira dinâmica. Na primeira dinâmica, você vai precisar dessa imagem. Essa imagem é uma sequência, é uma história, né? Uma história em quadrinhos é uma sequência. Bem, essa sequência da história não está na sequência certa. Então, você vai convidar o aluno a colocar em uma sequência certa. Vai numerar e colocar a sequência certa. Bem, e aí você pode falar que o livro de Ezequiel, ele tem objetivos. Olha, um dos objetivos que vai ser tratado aqui nessa lição, né? O objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral, espiritual da idolatria por meio da análise dessa abominação chocante. Ou seja, toda a lição, ela tem um objetivo, assim como a Bíblia. Todo livro, ele tem um objetivo, ele conta uma história e tem uma sequência lógica. E se a gente pega algo isolado e a gente não compreende o que está falando ali, a gente pode levar para vários caminhos, interpretações diferentes. Mas se a gente segue uma sequência lógica, algo que faz sentido ali na narrativa, se a gente consegue encontrar a cronologia, a gente tem uma percepção melhor, não é verdade? Assim como a lição. Se a gente ultrapassa as lições, ou se o aluno ele fica faltando várias lições, quando ele chega, ele já perdeu vários conteúdos. Por exemplo, nós estamos falando sobre, aqui no livro de Ezequiel, né, a justiça divina. Então, se o aluno ele perde muitas aulas, ele vai ficar sem contexto, vai ter aula que você não vai conseguir repetir com toda a explicação detalhada de algum assunto. Então, você vai passar batido e aí o aluno vai ficar sem entender. Bem, nisso você pode falar com os seus alunos que é importante eles virem, não faltar, porque vai ficar sem uma sequência, entendeu? E você pode reforçar com seus alunos sobre isso, falar com eles e eles vão entender como que é a sequência da história, a sequência do livro da Bíblia, a sequência da lição e a sequência da nossa vida. A gente não vai pular etapas. Não dá para ser criança e depois já ir para ser velho. Sempre tem uma etapa após a outra que faz a gente amadurecer e chegar lá na frente. O povo de Israel, ele não pecou de uma hora para outra. O povo de Israel foi pecando e foi acumulando, até que a taça da ira do Senhor se derramou sobre eles. Não é verdade? Não foi de um dia para o outro e também não foi sem alerta, sem que eles soubessem que o fim viria sobre eles. Isso que a gente estudou na lição passada. Vamos para a segunda dinâmica. Na segunda dinâmica, eu sugiro que você leve um balão. Não precisa ser mais do que isso, talvez 2 para colocar um reserva, mas aí você vai chamar um aluno e você vai falar com ele bem assim. Bem, eu quero que você encha esse balão e no momento que você estiver enchendo esse balão, pense em seus sonhos, em suas realizações. Pense em algo precioso para você, algo que você estima muito, algo que tem um valor que o dinheiro não compra, algo que você não trocaria por nada. Vai pensando aí nas coisas
que você tem, que você precisa ter, que você gostaria de ter. Coloca tudo dentro desse balão em pensamentos. E aí, você vai pedir para ele esvaziar. Você vai pedir para ele amarrar o balão e você vai falar assim: agora eu quero que você jogue para a turma. Jogue esse balão para a turma. Aquilo que você tem de mais valor, aquilo que é mais precioso para você, tá aí dentro e eu quero que você jogue para a turma. Aí a turma vai depender, tá? A turma pode brincar com o balão, a sua turma pode deixar cair no chão ou pode estourar, pode fazer alguma coisa. Só que depois que acontecer isso, você vai perguntar para o aluno que encheu o balão, você vai falar bem assim: qual foi o seu sentimento ao permitir que os outros manuseassem aquilo que lhe era mais precioso, aquilo que você tinha mais estima, que as pessoas fizessem um uso ou um mau uso ou usasse de qualquer forma, sem dar a proteção que você queria, sem cuidar do jeito que você cuidaria. E provavelmente esse aluno vai falar bem assim: nossa, eu fiquei um pouco enciumado, fiquei um pouco receoso, eu não gostei dessa sensação de emprestar, de dar aquilo que era mais de valor para mim e para outras pessoas. E nesse momento você vai falar como aqui no segundo ponto da lição, onde fala sobre imagem de ciúmes. Bem, Deus, Ele nos tem como preciosos. Deus nos tem como seres valiosíssimos. Deus nos ama com um amor que nós não conseguimos mensurar. E cada ser humano é importante e tem um valor inestimável para Deus. E Ele cuida de cada um e tem ciúme e zelo de cada um. Mas o inimigo, às vezes, ele pega o ser humano e faz o que quer, usa do jeito que quer, faz com que o ser humano ele estrague a sua vida, ele se entregue aos vícios, ele mata, rouba, prostitui, faz um monte de coisas que para Deus é uma abominação. Ele faz com que o ser humano adore outras coisas que não é Deus. E isso faz com que Deus sinta ciúme, tenha ciúme da adoração que adoraríamos a Ele, está dividida em adorar a outras coisas, em adorar o trabalho, por exemplo, em adorar os filhos, por exemplo, em adorar o celular, as redes sociais, por exemplo. Deus, Ele tem ciúme do nosso tempo, ciúme da nossa qualidade de tempo com Ele, ciúme da nossa adoração a Ele. Ele não vai dividir a adoração, a nossa adoração tem que ser a Deus. E Ele não quer, Ele não vai dividir essa adoração com deuses nenhum. Ele quer exclusividade na adoração. E Ele tem ciúme. Assim como esse aluno, ele teve ciúme de algo que ele tinha por precioso, nós também temos que entender que Deus também tem estima por nós, nos tem como precioso e Ele tem ciúme. Então que nós possamos agradar a Deus, estar sempre adorando a Ele em espírito e em verdade. Se você gostou até aqui, deixa o like, curta esse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai distribuir para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Toda semana, se Deus quiser, vou estar postando dinâmicas aqui para vocês. Vamos para a terceira dinâmica. Nessa terceira dinâmica, eu sugiro que você faça ou compre ou encontre aí nos seus filhos massinha. Se você for fazer, eu sugiro que você faça essa massinha aqui, que eu costumo fazer. Essa massinha, ela é simples, é rápida e 100% de acerto, pelo menos pra mim, que eu não consigo fazer muitas coisas, mas essa massinha eu achei incrível.
você pode fazer aí na sua casa e levar para os seus alunos. Você vai pedir para os seus alunos modelar qualquer coisa. Pode ser um ser humano, pode ser animais, pode ser frutas, celular, carro, casa, o que vier na cabeça dele, ele pode fazer, modelar. O que ele souber fazer, pode ser uma florzinha, pode ser uma bolinha, pode ser o que ele quiser, uma cobrinha, o que quiser, ele pode fazer. Só que isso você tem que dar pouco tempo para os seus alunos, porque senão você não vai conseguir dar a sua aula. Então você vai falar assim, olha, vocês têm 1 minuto para modelar algo. Então eles vão fazer, vão modelar e depois você vai falar com seus alunos aqui no ponto 3. No ponto 3 a gente continua falando sobre abominações e falando sobre adoradores, falando sobre como que era lá na época de Israel, que eles adoravam o Deus Sol, eles faziam o ritual de Tammuz, eles faziam muitas coisas, não é verdade? Que desagradavam a Deus, que fazia com que Deus tivesse repulsa de todas as ações que eles estavam fazendo. Bem, você vai falar com seus alunos assim, você se imagina adorando essa sua criação? Você se imagina colocando isso aqui em um pedestal e falando, por favor, me dê uma cura. Por favor, resolva todos os meus problemas. Provavelmente, os seus alunos eles vão falar, não, eu não me vejo fazendo esse tipo de adoração, não me vejo fazendo essa ação. Então, você vai falar com seus alunos assim, bem, você não se vê fazendo, mas muitas pessoas, durante muitos anos, durante vários séculos, milênios, elas de alguma forma criavam algo e dali colocava um poder que o objeto não tinha, colocava nele uma confiança que era imerecida, colocava nesse objeto um poder que ele não tinha e fazia desse objeto um Deus. E para esse objeto eles matavam crianças, matavam animais, fazia grandes construções, faziam grandes sacrifícios para receber algo daquele objeto. Para você pensar nesse objeto que você acabou de fazer de massinha como um Deus é uma coisa muito longe, muito distante da sua realidade. Mas para uma pessoa que estava buscando um preenchimento de Deus, para eles, tudo o que eles pudessem ver merecia uma adoração. Infelizmente, durante muito tempo a humanidade veio adorando vários deuses, mas nós conhecemos a verdade, nós conhecemos Jesus e reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. E glória a Deus por isso. E eu estou muito feliz com vocês, porque eu recebi muitas mensagens em particular, muitas mensagens no Instagram, falando comigo, que estavam sentindo saudades, e eu também estou sentindo, mas se Deus quiser, daqui pra frente vai dar tudo certo, os meus filhos vão ficar bem, eu vou ficar bem, e para a glória de Deus nós vamos conseguir. Eu desejo a vocês sucesso em suas dinâmicas, fiquem todos com Deus, fui!